Estamos de volta e nosso assunto agora é liberalismo político, tá? E um ponto importante que eu já vou chamar a sua atenção para ele é o seguinte: o pensamento liberal na política é radicalmente contra a política absolutista que até então existia na Europa, tá? Então vejam só, se o pensamento é liberal, ele também é radicalmente anti-absolutista. Tá? Então, o pensamento liberal é contra a ideia de governos absolutos. Tudo bem? Muito bem. Então, entendam o seguinte, ó, essa postura liberal na política é também um dos fatores base do iluminismo, tá? Que vai se posicionar também com relação à política e à economia. Lembrem que quando eu falar em iluminismo, tenha sempre em mente essa postura contrária à política absolutista e também contrária ao mercantilismo, que nós vimos em aula e vimos várias vezes, falamos várias vezes sobre isso, né? Então, toda a postura iluminista é anti-absolutista e também anti-mercantilista. Tudo bem? Ótimo. Vejam só. Então, outro ponto importante que a gente tem que frisar o tempo todo é que quando eu falar em antigo regime, eu estou falando também em política absolutista. Beleza? Tudo bem. Vejam que nesse momento de efervescência filosófica, muitos pensadores vão surgir na Europa, tá? Cada qual criando uma teoria importante dentro desse contexto. Por exemplo, surgem lá pessoas como John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Tá? Cada qual criando a própria teoria. Agora, o que vai caracterizá-los como um todo é a sua ideia de liberdade política, tá? Também chamada aqui de liberalismo político, certo? Então, quando eu falar em Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todos têm basicamente a mesma ideia, que é a de liberdade política, ok? Esse ideal vai se difundir pela Europa, vai chegar até a América, influencia, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, influencia a Inconfidência Mineira, tudo bem? Então vejam que essa ideia, essas novas ideias que estão surgindo na Europa, não ficam relegadas somente ao continente europeu, vão chegar também aqui na América. Tudo bem? Vejam essa imagem, a escultura O Pensador, do Rodin, né? Que é uma imagem feita, uma escultura feita lá no século XIX, certo? Mas uma referência aos pensadores da Grécia Antiga, aos filósofos gregos da Antiguidade, tá? Que tinham por essência o seu amor ao conhecimento, o amor à sabedoria, tá? Então essa imagem é meio que uma referência ao mundo grego antigo e aos seus pensadores, porque agora, no século XVIII, está rolando ali na Europa um movimento onde intelectuais, pensadores, escritores, filósofos vão se voltar contra o antigo regime, certo? Ou seja, essas pessoas que se posicionam de forma intelectualmente segura contra o antigo regime são chamadas agora de pensadores. Tá? O mundo grego antigo tinha filósofos, século XVIII tem pensadores. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Então, o nosso primeiro pensador a ser estudado nesse contexto iluminista é o John Locke. Tá? Um pensador inglês. Ele vai surgir na Inglaterra revolucionária. Ele vai se opor ao rei Carlos II, nós já falamos isso em aula, um rei que tentava orientar a sua política de forma absolutista. O John Locke vai ser perseguido por conta disso, dessa oposição ao rei Carlos II, vai fugir para a Holanda, tá? Mas vai voltar para a Inglaterra quando Guilherme de Orange assume o trono inglês. Nós já falamos sobre isso, tá? Então, Guilherme de Orange, na Revolução Gloriosa de 1688, assume o trono da Inglaterra. E nisso,
o John Locke volta também para o território inglês, inclusive é um dos signatários da Declaração de Direitos, que nós falamos em aula também, certo? Então, olha só, por ser um pensador iluminista, ele é um crítico dos governos absolutistas, tá? Ele falava que todo governo, para ser justo, para ser correto, ele deve contar com o consentimento dos governados. Então, quando um governo é eleito, né, ou no caso da Inglaterra, quando um novo rei assume com um parlamento eleito, é importante que haja o consentimento de quem é governado. Tudo bem? Então, quando um governante assume o poder, ele vai ter a obrigação de garantir ao seu povo alguns direitos que são naturais e inalienáveis. Por exemplo, o governante trabalha em prol da vida, da liberdade e dos bens materiais dos seus subordinados. Tudo bem? Se o governante não orientar o seu governo para os direitos dos seus subordinados, o povo pode criar um estado de contestação e de resistência, inclusive destituir o governo que estava no poder. Tudo bem? Outro ponto importante do John Locke, ele pregava muito a ideia de tolerância política e religiosa, tá? Ou seja, cabe ao povo o direito de liberdade de expressão. Tudo bem? Então, olha só. Outro ponto importante para o John Locke aqui é que ele falava sempre que não há um conhecimento verdadeiro e único, porque a verdade pode mudar o tempo todo. Novos conhecimentos surgem e tomam o lugar de conhecimentos antigos vistos como verdadeiros. Tá? Ou seja, na política, na filosofia, na ciência, não há uma verdade única. A verdade muda o tempo todo. Por isso a importância que ele dava para a questão da tolerância. Tudo bem, oitavo ano? Tranquilo? Por enquanto é só. A gente volta já já para ver outros pensadores também. Valeu, um abraço.